A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, que nos acompanha em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Este programa é uma iniciativa do Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Ele é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo, co-pastor ali do Templo Central. Hoje, quem vos fala aqui é o irmão Cleanto, professor da classe de jovens do Templo Central, da IADERN, e tenho o prazer de dividir a bancada com o diácono Matheus Lins. A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, irmão Cleanto. Para mim é um motivo de grande alegria dividir convosco mais uma sessão, né, mais uma aula desse EBD em Síntese Podcast. Hoje uma lição deveras importante, né? Vamos falar sobre a liderança de Barnabé. E com certeza traremos e entraremos em importantes discussões a respeito desse tema tão caro, né, para a gente, que é a liderança, né? Estou indo como foco o irmão Barnabé. É verdade. Bom, então, o texto principal, que está aqui na lição, se encontra no capítulo 9 do livro de Atos, versículo 27, que diz: Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Quando a gente fala de Barnabé, essa passagem ela foi muito bem escolhida porque a gente não consegue desvincular dessa imagem de uma liderança que integra, né? Barnabé foi responsável ali por integrar Paulo ao grupo dos apóstolos, porque Paulo, outrora, era perseguidor dos cristãos, e aí ele se converte ao cristianismo, e aí por causa disso ele precisa agora ser reintegrado àqueles que ele perseguia anteriormente. E você precisa de uma pessoa como Barnabé para poder trazer Paulo a esses irmãos. E é interessante que o pessoal achava que o povo daquela época achava que Paulo estava com uma espécie de truque, que ele queria enganar os cristãos para que conseguisse pegá-los depois. Mas, de fato, ele tinha sido convertido e precisava ser integrado. E Barnabé, então, é essa pessoa que liga Paulo, um ex-perseguidor, mas agora nova criatura, aos que ficaram ali responsáveis por pregar o evangelho. Amém, irmão Cleanto. E é importante termos justamente esse contexto em mente para compreender um pouco da vida de Barnabé. Apesar de a Bíblia não trazer muitas menções ao nome de Barnabé, ou não trazer grandes informações acerca dele, nós percebemos que, na verdade, ele foi um grande ajudador, né? E ele foi esse líder, pode-se assim dizer, com toda certeza foi um líder, que foi um ajudador. Primeiro de tudo, ele trouxe para perto dos outros apóstolos o Paulo, né? Como você mesmo acabou de comentar. E é justamente nesse contexto de ameaças, né, da conversão de Paulo que surge essa figura aí chamada Barnabé. Agora, o importante a respeito de Barnabé, e aqui a gente vai tentar atrair atenção para Barnabé, é entender quais eram as características de Barnabé que o destacaram como líder. Nesse sentido, a gente vai ver o que está escrito lá em Atos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Diz o seguinte, e chegou, a partir do versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meus irmãos, o importante aqui nesse texto é verificarmos o principal, que é do que Barnabé era cheio. Do que Barnabé era feito? Barnabé era feito e ele era cheio de fé. Barnabé era um homem de bem, diz aqui a palavra sagrada, né? Ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E a gente sabe que essas são as características principais para qualquer líder. Se você é um homem de bem e se você é um homem cheio do Espírito Santo, você tem com certeza meio caminho andado para grandes obras, né? Basta apenas agora ter fé. E a Bíblia já nos diz que aquilo que nós pensamos no interior, aquilo que temos no interior, é isso que a gente expressa no exterior, né? É isso que a gente é. Se a gente for ler lá em Provérbios 23, versículo 7, que eu peço até para o irmão Cleanto, se tiver a Bíblia Sagrada aí, já o texto separado, ler, a gente vê um importante ensinamento em Provérbios,
que é justamente aquilo que o homem é no seu interior, aquilo que ele pensa no interior, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Passemos a ler. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Glória a Deus. Então, o grande problema de hoje em dia é justamente, eu poderia assim dizer, a hipocrisia. A hipocrisia dos nossos tempos, ela é alarmante. Nós temos líderes governantes que são, na verdade, hipócritas. Mas Barnabé, ele se destacava no seu tempo justamente por passar uma credibilidade. Por que que Barnabé era alguém que tinha credibilidade diante dos outros discípulos, ao ponto de trazer um ex-perseguidor para dentro da igreja primitiva? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem de bem. E Barnabé era um homem, acima de tudo, de fé. Então, a gente precisa compreender e passar isso para os alunos, de que Barnabé era esse ajudador. O próprio nome indica, quando a gente for ver lá mais na frente, do que significa, né, irmão Cleanto, o nome de Barnabé, como filho da consolação, a gente vê que ele traz raízes do grego paracleto, como ajudador, né, e a gente lembra daquele texto de Jesus de que ele enviaria um consolador. Então, na verdade, isso não era um privilégio só de Barnabé, mas era algo que o destacava e é algo que deve destacar todos os cristãos, também nos dias de hoje. Ter o Espírito Santo, sermos um homem de bem, sermos um homem cheio do Espírito Santo, homem e mulher cheios do Espírito Santo, e sermos um homem e mulher de fé. É isso que vai nos tornar mais santos e destacados nesse mundo. Amém. Como você bem falou, Lins, Barnabé, na verdade, era José, né? Esse nome foi dado a ele pelos próprios apóstolos, né? Eles reconheciam essas características de um consolador, de um ajudador, de um pacificador, e por isso eles passam a chamá-lo de Barnabé, que tem exatamente essa tradução de filho da consolação, ou ajudador, ou pacificador, né? Barnabé também era membro da tribo judaica, né? Então a gente lembra que, você pode até lembrar o seu aluno, querido professor, a tribo judaica dos levitas, eles eram pessoas separadas para o cuidado do templo. Você, quando teve as divisões das tribos ali em Israel, as tribos receberam suas terras e aqueles que eram levitas não receberam posse alguma, porque o trabalho deles era se dedicar aos serviços do templo, aos serviços na casa do Senhor. E Barnabé, ele era esse exemplo, né? Esse exemplo de líder, ele era muito respeitado na igreja, chegou até a ser chamado de apóstolo, ainda que não fizesse parte do grupo dos 12 apóstolos, né? Os apóstolos originais. Mas ele também foi chamado de apóstolo, porque ele tinha todo esse respeito. É interessante que, eu acho que é a primeira vez, e se o professor Lins lembrar de outro, pode me corrigir, mas a primeira vez que a gente ouve falar de Barnabé é em Atos, capítulo 4, né, quando vai falar no versículo 36, e eu vou ler aqui rapidamente, que diz: Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui a gente está no episódio que é pouco depois de Atos 2, né, quando o Espírito Santo desce ali à igreja, e você tinha aquele movimento de amor, de compaixão pelos irmãos, onde as pessoas estavam focadas no amor pelo próximo, né, e não nas suas herdades ou nas suas riquezas. E aí, Barnabé, como um bom cristão, como um bom líder, ele se preocupando com aqueles que passavam necessidade, vende a sua herdade e entrega ela para ser repartida entre os irmãos. Inclusive, esse ato de Barnabé, ele gera uma inveja, né, que a gente conhece logo após, no capítulo 5, se inicia a história de Ananias e Safira, né, que eles veem esse ato de Barnabé e vê o quanto Barnabé foi reconhecido por essa atitude, e aí eles querem também se mostrar como doadores. E aí eles vendem uma propriedade, mas aí retém parte da quantia, e depois Deus revela, o Espírito Santo revela a Pedro que ele fez isso, mas isso aí é assunto para outra lição. Mas é importante a gente enxergar em Barnabé essa característica de líder que se preocupa, de um líder amoroso, de um líder preocupado com aqueles que o rodeavam, né? Meus irmãos, então, o que podemos compreender, primeiramente, aqui na vida de Barnabé, é justamente que ele, além de expressar o fruto do Espírito Santo, né, ele também expressava os dons do Espírito Santo. Como está escrito lá em 1 Coríntios 12, do 8 a 10, a Bíblia diz o seguinte: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. A verdade é que quando a gente vai ler os textos sobre Barnabé, a gente vê vários dons espirituais sendo expressados através da vida de Barnabé, né? Aquele que acompanhava Paulo, que introduziu Paulo, só ele poderia discernir espiritualmente que a vida de Paulo tinha passado por uma verdadeira conversão, né? Paulo, que antes era perseguidor, e foi nesse contexto que Paulo é trazido, né? Logo após a sua conversão, ele é trazido aos apóstolos. Somente com Barnabé, Paulo poderia ter sido apresentado aos discípulos. E Deus tinha um propósito na vida de Barnabé, que era justamente fazer essa ligação entre os apóstolos e aquele que os perseguia, né? Então, Barnabé, melhor dizendo, ele tinha esse discernimento. Ele era um homem cheio do Espírito, era um homem cheio de fé. E a gente vê que ele, inclusive, curou. Há um texto bíblico em que ele passa com Paulo e ele cura um coxo. E nessa ocasião, até engraçado, que ele passou a ser chamado de Júpiter, né, como um deus. Então, veja que várias são as expressões dos dons espirituais na vida de Barnabé. E ele era esse homem que, acima de tudo, era cheio do Espírito Santo. E somente um líder cheio do Espírito Santo pode fazer grandes obras, né? Assim como Barnabé o fez. Nessa questão, voltando um pouco, né, o texto principal da lição, no capítulo 9, versículo 27, né, quando Barnabé, por essa visão espiritual, ele não se preocupa com o passado de Paulo, né? Apesar de Paulo ter sido um grande perseguidor, ele acaba trazendo Paulo para integrar-se ali aos apóstolos. E aí isso me lembra muito o líder, principalmente o líder de jovens, né? Muitas vezes o jovem ele chega na igreja com um passado assim que só a misericórdia de Deus, mas o líder, ele precisa ser aquele que se aproxima do seu liderado, reconhece o seu problema para poder trazê-lo, integrá-lo, na verdade, junto à mocidade, né? Muitas vezes o jovem tímido também, ele não consegue chegar por suas forças próprias e começar a participar dos trabalhos, se envolver com a mocidade. O líder, ele precisa ter essa visão espiritual, esse reconhecimento de que ele tem que estar inserido no meio dos seus liderados e de que ele precisa levar o seu liderado até mais perto de Cristo, né? E é interessante que eu lembrei agora aqui da lição passada, né? Domingo passado, que falava sobre Ezequiel, né? A palavra vai dizer que quando Ezequiel, ele teve a visão do vale de ossos, mas em um momento ele anda por esse vale de ossos. E aí quando ele está andando lado a lado dos ossos, ele verifica que os ossos estavam sequíssimos. Então, de certa forma, ele foi favorecido, porque quando ele estava perto dos ossos, ele conseguiu enxergar o problema mais de perto. Então, a liderança de amor tem que ser essa liderança que você realmente está inserido no meio do seu liderado, para que você consiga reconhecer as suas fragilidades, as suas fraquezas, e assim você possa aproximar o seu liderado, levar o seu liderado para mais perto de Deus, para mais perto da comunhão com a igreja. Isso mesmo, irmão Cleanto. Eu poderia dizer que uma palavra importante para nós discutirmos em aula é a palavra reconhecimento. Porque um verdadeiro líder, um líder cheio do Espírito Santo, ele reconhece os seus discípulos, reconhece os seus liderados, mas também é reconhecido deles. Mas, acima de tudo, um verdadeiro cristão, um verdadeiro líder cristão, ele reconhece as suas limitações. Veja que há um interessante episódio que é narrado no capítulo 15 de Atos, em que surge uma questão muito interessante a respeito de alguns costumes mosaicos. Alguns irmãos desceram de Jerusalém até ali Antioquia e eles começaram a pregar dizendo que se não houvesse a circuncisão dos irmãos, não havia verdadeira conversão, né? Então os irmãos tinham descido da Judéia, isso é no versículo 1 do capítulo 15, e dizia que se não se circuncidassem, conforme o uso de Moisés, não poderiam se salvar. E aí Paulo e Barnabé acabaram tendo uma grande discussão com esses irmãos. Só que era uma questão que deveria ser levada aos líderes de Paulo e Barnabé. Apesar de Barnabé e Paulo serem líderes, eles reconheciam as suas limitações e foram até Jerusalém
justamente conversar com os apóstolos, né, os 12 apóstolos, a respeito daquela contenda. Afinal de contas, haveriam ou não os novos irmãos se circuncidar para serem salvos? E aí houve uma espécie de concílio, uma reunião entre os apóstolos, e eles chegaram à conclusão de que não haveria necessidade de circuncidar-se, bastaria apenas que os irmãos se abstenhassem de coisas sacrificadas aos ídolos, né? Isso está no versículo 29 do capítulo 15, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. E aí, nesse mesmo episódio, os apóstolos, eles acabam enviando, junto com Barnabé e Paulo, um irmão Silas, né, e um irmão Judas. Então, veja que essa questão do reconhecimento das limitações é deveras importante, porque num momento de conflito de liderança, Paulo e Silas, apesar de líderes, eles não se autoproclamaram senhores de toda a razão. Eles foram ter com os apóstolos, do qual também vinha a autoridade de Deus, para discernir a respeito daquela questão, né, daquela contenda. Haveriam ou não de se circuncidar para ser salvos? Veja que era um entendimento totalmente que ia contrário, na contramão do evangelho que agora era pregado, né? Não haviam mais gentios nem judeus, eram todos, pela conversão em Cristo, por crer em Cristo, todos filhos de Deus, não havia mais essa separação. E foi isso que expressou, né, esse reconhecimento que ficou expresso aqui nesse capítulo, né? Essa limitação que eles tinham. Sim, sim. Inclusive, Lins, você falando aí sobre conflito de liderança, tem um episódio que eu vou ler aqui rapidamente, inclusive é o texto bíblico da lição também, está no capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 36 ao 39, que diz o seguinte: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Aqui, se você ler o capítulo 13, versículo 3, a gente vai ver essa deserção, né, de João Marcos. Ele acaba voltando para Jerusalém. E aí, nesse momento, Barnabé, ele insiste para que João Marcos seja reintegrado à viagem e Paulo não concorda. E por isso eles acabam se separando. E Barnabé fica em Chipre e Paulo segue agora com Silas a sua viagem missionária, né? E o que é interessante é que Deus, ele trabalha muitas vezes no conflito. Ele usa os conflitos para cumprir o seu propósito, porque quando Paulo aqui entra em contenda com Barnabé, se você continuar o texto, você vai ver que agora você tem dois grupos missionários se esforçando pela obra. Você tem o grupo de Paulo e você tem o grupo de Barnabé. E esses dois, somando seus efeitos, é maior do que o efeito de um grupo só. Entendeu? O próprio estudo aqui da Bíblia de aplicação pessoal vai falar sobre isso. Essa separação que acabou ampliando a eficiência da pregação do evangelho, né? Então, o líder, quando ele é maduro, ele entende que isso faz parte do processo. É interessante também que o texto vai dizer que, lendo alguns textos lá em Gálatas, você vai ver que Paulo não criou uma mágoa de Barnabé. Pelo contrário, sempre que ele vai se referir a Barnabé, ele conta com admiração, com apreço. Quando ele escreve a Timóteo também, ele fala de Barnabé como alguém que pregou junto a ele para os gentios, né? Então, o líder, ele precisa ter essa maturidade de entender que muitas vezes vão acontecer conflitos, mas nem sempre esses conflitos são para o prejuízo da obra. As discordâncias, elas vão existir. Os cristãos não precisam, os líderes não precisam concordar em tudo. Eles precisam respeitar e, debaixo da orientação do Senhor, do Espírito Santo, eles trilharem os seus caminhos e assim cumprir o chamado que Deus os concedeu. Sim, irmão Cleanto. E daí a gente tira um importante ensinamento, que a obra de Deus, apesar de toda circunstância, né, seja de localização geográfica, seja pessoal, daquela pessoa que toca a obra de Deus ela não pode sair em prejuízo, nunca. Talvez um conflito que trouxe, num primeiro momento, algum prejuízo, Deus transforma aquele mal em bem e a gente consegue observar que a obra de Deus somente cresceu, né? Aquela decisão de Paulo de não se juntar a Marcos foi justamente um pontapé, né? Ele impulsionou a obra de Deus de uma certa forma.
Obviamente que nós devemos ter cuidado com os conflitos, porque apesar deles existirem em algum momento ou outro, nós precisamos nos reportar a um líder maior, né? A um líder que está acima da gente, e principalmente ao líder de todos os líderes, que é o Senhor, só Ele para dirimir realmente as controvérsias, mas sempre, nunca em prejuízo da obra de Deus. A obra de Deus, ela precisa continuar. Poderia, de alguma forma, Barnabé ter se entristecido, né, e ter ido para casa. Vou desistir aqui desse trabalho porque eu não consigo ver mais em Paulo aquele amor inicial pela obra de Deus, ou porque Paulo ele simplesmente não aceita um parente meu, porque Marcos a gente vê que esse João Marcos ele era parente de Barnabé, era sobrinho, salvo engano. Então, ele poderia ter se chateado. Poxa, tocou aqui na minha família. Paulo não quer mais a minha amizade. Então, eu vou terminar a obra de Deus e assim cada um vai para o seu lado e acabou-se ali, né, em prejuízo à obra de Deus. Mas não. Deus fez esse mal se tornar em bênção, porque a obra de Deus apenas cresceu. E a gente vê lá, se o irmão Cleanto puder abrir, em 2 Timóteo 4:11, a gente vê que, na verdade, todas as alusões posteriores de Paulo a Barnabé, elas são amigáveis e simpáticas, né? O que nos permite entender que não houve grande dano, apesar da discordância deles, né? A obra de Deus cresceu. 2 Timóteo 4:11, irmão Cleanto pode ler? Sim, passemos a ler. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Veja que em momentos posteriores, Paulo ele reconhece também em Marcos aquele desejo ardente de pregar o evangelho. Marcos ele acaba sendo reconhecido também por Paulo, né? E também em Colossenses 4:10, o irmão pode ler, irmão Cleanto? Colossenses capítulo 4, versículo 10. Todas essas passagens nos indicam de como Paulo volta a ser cordial com Marcos, né? E, acima de tudo, a obra de Deus permanecia. A obra de Deus, o evangelho, era propagado. Essa era a importância de ter um líder realmente alinhado com os propósitos da própria obra, né, de qual liderava, que era a propagação do evangelho. Pode ler aí Amém. Colossenses 4:10? Sim, passemos a ler. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Veja que agora Paulo está falando sobre Marcos para que Marcos seja recebido, né? E é justamente nesse texto que a gente percebe que Barnabé era tio de Marcos, né? Então é isso, meus irmãos. A gente pode ver que Barnabé ele tem um grande discernimento espiritual, né? Apesar de Paulo ser uma figura proeminente no livro de Atos, no livro da igreja primitiva, né? No evangelho primitivo, a gente vê que Barnabé ele também teve a sua grande importância. Em algum momento da vida, Barnabé era realmente o líder de Paulo. E em outro momento eles se separaram para que a obra crescesse, mas acima de tudo eram sempre amigáveis e cordiais uns com os outros, reconhecendo que a obra de Deus, essa sim, deveria permanecer e continuar. Amém? Amém, Mateus. Agora eu já trago aqui as minhas considerações finais, e aqui eu queria deixar uma dica pedagógica. Professor, acho que você pode te reservar um pequeno espaço ali da aula para tratar sobre algumas qualidades de Barnabé. Barnabé foi um líder de muitas qualidades. Então, como a lição também ela tem principalmente esse cunho da liderança de Barnabé, então você pode reservar algumas qualidades, aquelas que você achou mais interessante da liderança de Barnabé, e levar para os seus alunos, para que até surja uma discussão, e aí você pode tentar fazer algumas comparações conforme você achar melhor. E aí, se fosse para resumir, por exemplo, Barnabé em 3 características, eu diria que ele foi um líder maduro, espiritual e cheio de fé. E aí você deixa a criatividade e os textos bíblicos lhe inspirarem a trazer outras características, outras qualidades, para fazer os seus alunos se apaixonarem pela liderança de Barnabé. E aí eles poderem já começar a aula com essa vontade de saber mais quem foi Barnabé, o que ele fez, porque muitas vezes é um nome que não é tão falado, né? Você não escuta muito pregações sobre Barnabé. Então, assim como o livro de Ezequiel na última aula, né? É um livro que você lê, você sabe que é cheio de simbolismo, mas muitas vezes você não se detém tanto
Então, é interessante você apresentar Barnabé para os seus alunos para depois começar a falar sobre ele. E assim, eu já me despeço. Quero desejar que sua aula seja excelente, que você possa, à medida que ensina, você também aprenda com os seus alunos. E é isso, meus irmãos. Grande abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Como consideração final, irmão Cleandro, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos a ideia de que Deus, ele tem uma obra que precisa ser cuidada. E para isso nós precisamos de líderes disponíveis, mas acima de tudo, líderes dispostos a abrir o coração para o evangelho, abrir o coração ao Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens cheios de fé e, afinal de contas, homens do bem, né? E é bom lembrar também que Deus, ele se utiliza das circunstâncias, das nossas qualidades pessoais, de onde nascemos, da nossa família, tudo isso é realmente propósito de Deus, e Deus se utiliza de todas essas qualificações, de todas essas nossas qualidades e características pessoais, para que a obra de Deus ela seja realmente engrandecida. É interessante que há uma frase de Champlin que diz o seguinte: o homem a quem Deus chama para o seu trabalho torna-se motivo de seus cuidados em todas as qualificações necessárias. Então, devemos estar sempre dispostos a ajudar a obra, dispostos a engrandecer essa obra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sempre cuidando, é claro, de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra de Deus, para que possamos nos tornar homens e mulheres espirituais, homens disponíveis para a obra de Deus. Eu agradeço a oportunidade e digo para os irmãos que tenham uma boa aula, né? E que próximo domingo seja um domingo de muitas perguntas sobre Barnabé, essa figura tão interessante da nossa palavra de Deus. Muito obrigado por tudo e Deus os abençoe. Amém.